pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica, sou professora de dança contemporânea e teatro no núcleo lá de Fátima, João Paulo. No encontro de hoje, eu vou propor que façamos um jogo de cartas. E a partir dos elementos que a gente vai colocar nessas cartas, nós vamos fazer improvisos. Improvisos de se criar histórias. Então, algo muito importante de se entender, de se compreender, é que toda história ela vai ter alguns elementos básicos, independente do gênero do texto. Então, assim, toda história tem personagens, ou um narrador, mas sempre terão personagens. As histórias acontecem também em determinado espaço. Ou seja, elas ocorrem em um lugar, seja um lugar real, concreto, um lugar fantasioso, um espaço psicológico, mas os espaços existem. E depois nós temos uma situação conflito que ocorre na história para que tudo venha acontecer. Então eu vou dar um exemplo de uma história que provavelmente todo mundo já ouviu, que é o conto da Chapeuzinho Vermelho. Então, neste conto nós temos personagens. Quais são? Chapeuzinho, vovó, o lobo, o caçador, a mãe. Em que local, em que espaço essa história ocorre? Ela ocorre na floresta e na casa da vovó e da mãe, correto? Mas mesmo assim, ainda essas casas estão perto da floresta. Então, o território principal ali é a floresta e as vilas, os vilarejos que tem ali por perto. Qual que é a principal situação que desencadeia toda a história? É o fato da Chapeuzinho precisar levar os doces para a vovó adoecida e o lobo deseja devorá-la. Então existe um embate. A partir dessa situação, conflito, toda a história vai se dar, ok? Então nesse nosso jogo, nessa nossa brincadeira improvisada, o que precisamos? Primeiro, uma cartolina, um papel mais grosso, caso vocês tenham, caso não tenham, ok, utilizem um papel sulfite ou papel de caderno mesmo. Façam as divisões, ou seja, as cartinhas. Aqui eu fiz 12 cartas, então teremos 3 categorias e cada categoria dessas cartas vão ter quatro elementos. Então, por exemplo, categoria espaço. Eu vou colocar possíveis espaços em que uma história possa ocorrer. Então, aqui no meu papel eu vou colocar como espaço a floresta, e eu estou escrevendo a palavra floresta. Mas vocês também podem utilizar do recurso do desenho, tá? Se vocês não sabem escrever ainda ou se gostam mais da ideia da imagem do que da palavra, podem utilizar. Por exemplo, fiz algumas árvores aqui. Eu vou utilizar o outro espaço que será as ruas de uma cidade. O terceiro espaço será dentro de um circo. E quando forem pensar nesses espaços, explore essas coisas aleatórias mesmo, entende? Não precisa criar eu vou usar espaços apenas do campo ou da cidade. Não, pense em diversos espaços, até espaço inusitado. Por exemplo, vou utilizar um outro espaço aqui inusitado. Dentro do banheiro.
já temos nossos 4 espaços: floresta, circo, banheiro, ruas de uma cidade. Agora precisamos pensar em personagens ou tipos de personagens. Então eu vou colocar aqui uma criança, vai ser um personagem. Depois eu vou colocar outro personagem, cachorro. Outro personagem, super-herói. Ou alguém que tenha poderes, habilidades místicas, algo do tipo. Super-herói. E para finalizar eu vou escolher um detetive. Quatro personagens: criança, super-herói, detetive, cachorro. Agora nós podemos escolher assim: situações ou objetos ou sentimentos que precisam estar na história, que precisam aparecer de alguma forma. Então eu vou começar com os sentimentos. O sentimento que eu vou colocar aqui primeiro eu vou colocar medo. Vou colocar uma situação. A situação que eu vou colocar é solucionar um enigma. Medo, solucionar um enigma. Vou colocar um outro sentimento e uma outra situação. O próximo sentimento será alegria. E a situação será impedir uma explosão. Ok? Então, vou recortá-las agora e em seguida eu chamarei o William para participar da aula comigo e juntos vamos demonstrar essa dinâmica do jogo, de tirar as cartas e ir criando essas histórias, ok? Vamos lá, pessoal. Ó, aqui estão as nossas cartas com os nossos blocos: personagens, espaço e situações ou sentimentos, como eu defini. Então eu vou tirar as cartas, vou começar, depois o William também vai tirar e criar sua produção. Personagem. Meu personagem é uma criança. Meu espaço é dentro de um banheiro. Minha situação é solucionar um enigma. Aqui. Mas existia uma criança chamada Rebeca. E a Rebeca tinha um grande medo, que era o quê? Medo de entrar no banheiro. Toda vez que ela precisava fazer xixi ou algo do tipo, muito lhe apavorava, porque ela sempre imaginava que dentro do banheiro poderia existir monstros. Ok? Mas um dia, ela foi desafiada pela sua tia para desvendar um enigma. Ok? Como todos sabem, enigmas são questões que, quando reveladas,
elas solucionam uma situação, um problema. Só que o enigma que a tia da Rebeca propôs, ele teria que acontecer dentro do banheiro. Ok? E caso ela solucionasse, ela iria ganhar uma bicicleta, que era o presente que ela mais desejava no momento. Então, Rebeca, enfrentando seus medos, foi até dentro do banheiro e solucionou o tal do enigma. Simples. Não muito fantástico, se assemelha a um acrônimo, mas vamos lá. Um cachorro, floresta, só uma pesada. Alegria. Ok. Existia um planeta dos cachorros. E o meu personagem, ele morava juntamente com vários cachorros que eram em um orfanato. E esse orfanato tinha uma floresta bem próxima. Floresta bem próxima. E esse personagem, esse cachorro, eu não vou ver o nome, ele juntou vários cachorros. Porque sabia muito bem que depois do muro havia uma floresta muito bonita, porém proibida. Porque todo mundo falava que existiam fantasmas, que existiam monstros. E na verdade, depois que eles pularam o muro, eles tomaram coragem de ver que a floresta, na real, era só alegria. Vamos fazer mais uma, se a gente consegue se superar na questão. Detetive, ruas de uma cidade, impedir uma explosão. Então tá, detetives, ruas de uma cidade, impedir uma explosão. Certa manhã, o detetive, cabeça de cueca, foi acionado sobre uma bomba que estava posta em algum lugar da cidade. Essa era uma grande bomba de meleca de nariz que o senhor, grande cabeça, que era um vilão que vivia na cidade, decidiu implantar e explodir, para que todas as pessoas ficassem cobertas de catarros e melecas e adoecessem. E se todos adoecessem, o que ele conseguir? Ele ia conseguir dominar toda a cidade. Ok? Mas o detetive, ele bolou um plano. Que plano o detetive bolou, William? Para tentar impedir a explosão da bomba de catarro. Ele criou um remédio de catarro que se chama Catovil. Catovil. E começou a distribuir esse remédio para toda a cidade. Sim. De forma que as pessoas ficaram saudáveis e felizes porque não tiveram mais catarro. mas não só felizes pelo remédio. O detetive também criou uma roupa de proteção e permitiu que a bomba explodisse. Toda vez que ela explodiu, as pessoas estavam protegidas, estavam medicadas, e o detetive conseguiu capturar o vilão, o senhor cabeçudo. Cabeça de cueca. Porque ele era o único que adoeceu com a explosão. Vai, Lívia. Para finalizar, super-herói. Dentro de um circo. Medo. Ok, vamos lá. Existiu, no caso, um circo muito bonito na cidade de Ourinhos. Uma cidade pequena que não tinha muito habitante.
E dentro desse círculo tinha um palhaço chamado Florito. Ok? Porém, o Florito ele tinha muito medo de se apresentar. E ele recebeu uma proposta de um cara de uma outra cidade para fazer uma apresentação. Porém, ele queria ser muito um palhaço, mas ele tinha muito medo. Foi daí que o próprio cara falou assim, então ok, então não vamos vestir você de palhaço, mas sim de super-herói. Foi daí que o Florito ele se vestiu de super-herói para apresentar para as crianças de todo projeto social. Ai. Foram 4, né? E aí, pessoal, dá para reutilizar as cartas. Dando sequência, lá, de repente saiu o detetive, medo, e dentro do banheiro, entende? Essas cartas dá para vocês usarem diversas vezes, com diferentes composições. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Joguem, brinquem, inventem histórias desse indivíduo. Até a próxima, galerinha. Tchau, tchau.